Um outro destaque, uma outra notícia: o Judiciário vai retomar na próxima semana um julgamento que pode proibir revistas íntimas e uso de provas obtidas nesses procedimentos em presídios. Em outubro do ano passado, a prática foi considerada ilegal e as provas colhidas nessas revistas não foram mais aceitas. O caso que levou ao julgamento envolve uma mulher flagrada no Rio Grande do Sul com drogas escondidas nas partes íntimas. O Tribunal Estadual anulou as provas, alegando que o método era abusivo, mas o Ministério Público recorreu, alegando que a decisão enfraquece o combate ao crime. O entendimento de parte do Judiciário é que as revistas íntimas violam a dignidade humana. Você, Luiz Felipe Dávila, o Judiciário vai decidir sobre o fim das revistas íntimas. E o entendimento de parte dos magistrados é que essas revistas violariam a dignidade humana. Dávila. Eliato, hoje parece que é o pingos nos is do samba de uma nota só. Na economia, a nota só é aumenta imposto que resolve qualquer problema que aparece. Não, qualquer problema que aparece, aumenta imposto, taxa que resolve. E na justiça é a mesma coisa. Não, é só aliviar a vida do criminoso que tudo melhora, tudo vai ser tratado de uma forma mais humana. Esquece a lei. E aí todo o trabalho frustrado que a polícia faz de prender, a justiça solta. A justiça trata todos eles de uma forma muito benéfica e compassiva. E aí esquece daquela ficha corrida com quantos assassinatos tem pelas costas, roubo, furto, né? Quantas famílias perderam sono e parentes e entes queridos por causa daquele criminoso. Tudo isso é esquecido e nós temos de fazer com que as visitas íntimas continuem. Afinal de contas, não é apenas uma visita íntima, é, na verdade, um portador de droga, de informação, de arma, mas está tudo bem. Isso nós temos que respeitar os direitos humanos. É uma barbaridade. Eu acho que essa turma que decide na justiça deveria passar uns dias na cadeia para ver como é a realidade na vida daqueles que cometeram crime. Você, Beraldo, querem proibir a revista íntima porque dizem que são revistas vexatórias, acabam atentando contra a dignidade humana. Agora, como resolver essa situação se há relatos e é muito comum que essas mulheres acabem entrando com armas, celulares, drogas escondidas dentro do próprio corpo? Mesmo porque alguma pessoa talvez diga, acompanhando o programa, poxa, mas não dá para passar por um raio-x? Há maneiras dessas mulheres conseguirem maquiar, utilizando, sei lá, um papel laminado ou uma embalagem especial, elas acabam burlando esse raio-x, escondendo esses itens, muito pequenos, né? Acabam escondendo dentro do próprio corpo. Você, Beraldo, expectativa para esse julgamento? Renato, o fato concreto é que essa questão da segurança pública, de impedir o cometimento de crimes, de impedir que os presídios sejam transformados em áreas de lazer para bandidos criminosos, isso não é levado a sério no Brasil. Se fosse levado a sério, tanto a questão da preservação da intimidade das mulheres, quanto a questão de impedir entrada de drogas, armas, telefone celular e outras coisas nos presídios, o que se estaria discutindo era o uso de tecnologia para que essas revistas fossem feitas de forma minuciosa, sem precisar de intervenção, porque isso já acontece nos aeroportos dos Estados Unidos e da Europa, e provavelmente da Ásia também. Você entra numa máquina, a máquina te faz o raio-x inteiro e que eu saiba, hoje, com a tecnologia disponível hoje, que não são mais esses raio-x arcaicos que a gente vê no Brasil para todo lado, se pega tudo que a pessoa está levando. Se tiver um clipe no bolso, se tiver escondido qualquer coisa nas partes íntimas, essas máquinas pegam. Mas não se discute isso no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, Caneta, a gente volta à discussão anterior, é esse país onde a justiça é relativa. Como é que pode, no mesmo país, Caneta, uma moça, uma senhora, uma pessoa, mulher, não sei que idade tem,
que foi pega em flagrante, não apenas cometendo um crime de estar portando substâncias ilegais, mas, sobretudo, de ter se colocado ali numa tentativa de deturpar todo o processo carcerário brasileiro, permitindo que dentro do presídio um preso tivesse acesso a drogas, armas, telefone, etc. Essa pessoa é tratada como uma pobre coitada que precisa ter a sua dignidade respeitada. Entretanto, pessoas que foram delatadas de estarem conversando sobre eventualmente impedir uma posse de um presidente eleito. O que aconteceu? Estas pessoas são tratadas como criminosos da pior espécie. E eu não estou entrando no mérito da concordância ou não, do ponto de vista ideológico, dessas pessoas que estão ali naquele rolo dos ataques à democracia. Mas olha a diferença, Caniato. Isso não permite que a população brasileira tenha confiança na justiça e sofreremos, como sofremos hoje, sofreremos por muito tempo, todos os efeitos de um país onde a justiça não é reconhecida e respeitada. Beraldo, você mencionou o raio-x muito mais moderno, pelo menos, talvez os aparelhos aí nos Estados Unidos, mas pelo menos no Brasil é de conhecimento de todos que muitos acabam ingerindo cápsulas com drogas, passam no raio-x e o raio-x não consegue identificar. Então, no caso, talvez as máquinas brasileiras não sejam as de último tipo, último modelo, não conseguem identificar. Mas essa prática é também muito explorada em vários filmes que tratam desses traficantes de drogas que acabam ingerindo ou que, na verdade, pagam. Muitos africanos acabam passando por essa situação e tem um reality show que mostra exatamente esse procedimento nos aeroportos de vários países. Você, Mota, julgamento que deve decidir sobre o fim das revistas íntimas, sobre o argumento de que seria um procedimento vexatório. Daí o Beraldo levanta um tema que é interessante. Bom, poderia ser proibido caso determinada penitenciária tivesse o tal raio-x ultramoderno que faz um scanner na pessoa. Se não tiver, paciência, né? E tem uma outra consideração que a gente tem que fazer. Esse raio-x ultramoderno provavelmente faz falta numa emergência hospitalar. Vocês imaginem a quantidade de prisões que existem no Brasil, se a gente... Eu não sei qual é o custo de um aparelho desses, mas eu imagino que não deve ser barato. Você imagina colocar um desses, um não, né? Porque quem tem um, não tem nenhum. Tem que ser no mínimo 2. Colocar 2 aparelhos desses em cada lugar onde existir presos custodiados no Brasil. E aí tem outro detalhe, comprar um aparelho é só uma parte da história. Depois tem uma outra parte que é completamente esquecida na maioria das compras de equipamento pelo Estado, que é a chamada manutenção. Você compra o equipamento, ele vem com a garantia de 1 ano, 2 anos, depois disso expira, o Estado não consegue fazer uma licitação para renovar a manutenção e o equipamento vira ferro velho. Essa é a regra em todo o Estado brasileiro. Agora, eu acho que estão faltando algumas pessoas nessa discussão, porque a gente está vendo juristas discutindo como será feita a revista em presídios. Eu acho que está faltando chamar os policiais penais para essa discussão, porque são eles que entendem de presídios, são eles que conhecem o comportamento dos criminosos brasileiros e o mais importante de tudo, são eles que terão que conviver com as consequências dessa decisão. Você, Dávila, eu acho que esse... Não, quer fazer um complemento, não, Beraldo? Depois eu passo para o Dávila. Vai lá, Beraldo. Só para esclarecer, Mota, eu não defendo a compra dos scanners, não. Eu só estou dizendo que se a preocupação fosse com o procedimento de revista feminina, era isso que essa turma devia estar discutindo e não encerrar a revista feminina ou a revista íntima. Não, eu entendi, Beraldo. Na verdade, essa sugestão, pelo que eu vi aqui, foi feita pelas pessoas que estão discutindo isso, né? Como alternativa. A revista íntima seria acabada, mas você tem que agora usar esse scanner ultramoderno. Me dá vontade de rir quando eu escuto essas palavras, né? Vamos agora tomar uma decisão para usar um equipamento ultramoderno. Fala sério, não é possível. Pois é, quando o Mota traz o exemplo de manutenção, a necessidade da manutenção, e claro, pessoas que saibam operar esses aparelhos modernos,
Isso me lembra, viu, Dávila, fazendo um paralelo às tornozeleiras eletrônicas, né? Porque não é que porque faltam tornozeleiras ou elas estão quebradas que os presos que deveriam utilizar o dispositivo deixam de receber o benefício da saída temporária ou da prisão domiciliar. Muitas vezes o Estado libera em confiança, né? Assume o risco e você tem que aparecer aqui tal dia. Se não aparecer, não tem tornozeleira e o Estado vai gastar um caminhão de dinheiro para recapturar aquele foragido. Mas você também tem essa impressão que o Mota acabou destacando no final do comentário dele, Dávila, que muitas vezes a gente percebe, enfim, operadores do direito, magistrados, analisando, debatendo, fazendo apontamentos sobre coisas que, em tese, não têm conhecimento, né? Seria fundamental antes fazer uma audiência pública e chamar aqueles que vivem esse dia a dia, né? Justamente, aliás, o sistema prisional brasileiro é a prova cabal de que o Estado não cumpre o seu papel, que é manter a ordem no presídio. O Estado não consegue sequer manter a ordem dentro do presídio, quanto mais fora do presídio. Fora do presídio é um desastre total, como mostra aqui os índices de furto, roubo e homicídio no Brasil. Então, assim, o ponto é, onde o Estado deveria cumprir o seu papel efetivamente, não cumpre. Aliás, quem cumpre, quem mantém a ordem nos presídios não é o Estado. São as organizações criminosas. Você tem que participar lá de uma das organizações para você poder sobreviver dentro de um presídio. Então, e isso fez com que as organizações criminosas nascessem nos presídios justamente para depois continuar aproveitando essa legislação frouxa, esse judiciário fraco que não faz com que a lei seja cumprida para o crime organizado crescer fora da cadeia. Não é à toa que hoje o Brasil tem uma das maiores franquias do crime organizado do mundo. Só trazer a informação para as pessoas que nos acompanham, os nossos espectadores e ouvintes, a Corte, o Supremo Tribunal Federal, julga, na verdade, um recurso do Ministério Público que tem o objetivo de reverter a absolvição de uma mulher que foi flagrada tentando entrar no presídio de Porto Alegre, a gente mencionou há pouco, e ela estava com 96 gramas de maconha, que estavam enrolados em um preservativo e escondidos dentro da região íntima dessa mulher. Na primeira instância, ela foi condenada, mas a Defensoria recorreu ao TJ do Rio Grande do Sul, na segunda instância, que a absolveu por entender que o procedimento de revista íntima foi ilegal. Só para fechar, Beraldo, são essas distorções aos olhos do grande público que surpreendem demais, né? Ela foi flagrada com droga, quase 100 gramas de maconha e um bolinho ali que estava dentro de um preservativo acondicionado na parte íntima. Só que o TJ acabou absolvendo, por entender que a obtenção daquela droga, daquela prova, seria ilegal. Olha que ponto. Mas isso é que assusta, Caniato. A gente observar que a justiça brasileira se ocupa a sua estrutura, aliás, estrutura que custa mais de 100 bilhões de reais por ano, para simplesmente defender que pessoas flagradas cometendo crime, veja, não é que ela teve a intenção de fazer, ela foi flagrada, esta pessoa foi flagrada. E aí, com uma tese de que a revista é invasiva, que não respeita a dignidade da bandida, foi criminosa. Aí a criminosa é uma pobre coitada, ela é transformada numa pobre coitada que precisa ter a sua dignidade. Afinal de contas, ela colocou a sua dignidade a serviço da bandidagem. Mas a justiça brasileira entende que, apesar disso, a dignidade dessa jovem senhora deve ser preservada. Então, Caniato, realmente vão criando-se referências aonde torna impossível a população brasileira compreender onde está a coerência do que deveríamos chamar de justiça. E isso só vai se agravar. Esse culto que existe em torno de quem comete o crime, que conseguem proteção de todos os lados, isso se tornou uma doença gravíssima no Brasil. E nós só estamos vendo a coisa piorar. Está aí mais um exemplo.
Mota, você certa vez trouxe um exemplo, ou trouxe o relato de um caso, de um episódio, que, guardadas as proporções, tinha mais ou menos a mesma ideia, né? Os policiais receberam algum tipo de denúncia, mas não puderam entrar no local onde a droga estaria acondicionada, porque não tinham um mandado de busca e apreensão, alguma coisa do tipo. A gente observa muitas distorções no dia a dia do trabalho policial, justamente por conta de alguns despachos, né? Essa é a rotina, Caniato. Essa expressão dignidade da pessoa humana é usada como justificativa para inúmeras decisões que afrontam justamente a dignidade da pessoa humana. Na verdade, a preocupação não é com a dignidade da pessoa humana. A preocupação é com a proteção dos direitos dos criminosos de continuar cometendo crimes. E como eu já expliquei aqui várias vezes, isso vem de uma visão, a visão jurídica e moral profundamente distorcida. Isso tem como fundamento a chamada criminologia crítica, que diz que o pobre criminoso, né, na verdade é um pobre coitado que não está fazendo nada mais do que tentar consertar uma situação de injustiça social. Então, enquanto a gente não se livrar dessa mentalidade que infecta o sistema de justiça criminal no Brasil, nós vamos ver frequentemente situações como essa. A vida é difícil, é complicada. Muitas vezes o Estado tem que decidir. Eu vou usar os meus recursos e o meu poder para cuidar da vítima ou para cuidar do criminoso. Aqui no Brasil já faz muitos anos que não há nenhuma hesitação. O Estado quase sempre escolhe o criminoso. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pela ilegalidade da busca íntima. Ele sugeriu, inclusive, a adoção de procedimentos menos invasivos, como a utilização de scanners, raio-x e por aí vai. E aí o entendimento foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber, hoje aposentada. Alexandre de Moraes também manifestou o voto dele, abriu divergência e votou a favor da revista, voto seguido pelos ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. O último ministro, o que foi indicado, o ministro Zanin, pediu vista analisando esse processo. E aí a gente vai trazer as atualizações quando, de fato, o Supremo Tribunal Federal voltar a analisar esse recurso. Bem, a gente vai trazer, claro, todas as discussões em cima dessa, que é uma pauta que gera muita reflexão sobre a necessidade ou não das revistas íntimas.